Olá pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, vocês já viram até pela própria abertura que foi diferente. Eu quero trazer mais um bate-papo, na verdade um desabafo para vocês, se vocês assim preferirem, do que aqueles vídeos estruturados que eu costumo fazer. Eu demorei uma semana para falar no assunto, porque eu quis esperar para ver o desenrolar dos acontecimentos. Sim, nós vamos falar do caso da Vale. Eu poderia fazer um vídeo semelhante àquele que eu fiz sobre o caso do Carrefour, um vídeo longo, analisando ponto a ponto sobre a postura da empresa, sobre a origem de toda essa falta de cuidado, de toda essa falta de responsabilidade, etc. Mas isso você já pode ver no vídeo que eu fiz na ocasião do Carrefour, e cujo link ele está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre técnicas de gerenciamento de crise, o vídeo do Carrefour ele vai dar bastante informação. Nossa, Karen, mas você está comparando o acontecimento do Carrefour com o acontecimento da Vale. Não, eu não estou comparando o acontecimento do Carrefour com o acontecimento da Vale. Quando a gente fala em termos de gerenciamento de crise, quando a gente fala em termos de prevenção de falta de cuidado da empresa, nós vamos ver que a origem é a mesma, que a falta de cuidado é a mesma. A diferença, vamos por assim dizer, foi a extensão das consequências. Por isso, para não ser repetitiva, eu quero tratar o caso da Vale com uma outra abordagem. Eu quero falar sobre a distância entre o mundo real e as decisões tomadas pelos empresários. Esse é um ponto que eu não abordo no vídeo do Carrefour, então eu sugiro a você que não viu o vídeo do Carrefour, dê uma olhadinha depois de assistir esse, que aí você vai entender a história por completo. Eu trabalhei vários anos em uma mineradora de grande porte. Eu posso até arriscar dizer, eu não fiz essa comparação, mas em impacto mundial, uma mineradora maior do que a Vale. E eu digo para vocês com certeza, dá para fazer mineração de maneira sustentável. Mas voltando aqui ao caso da Vale, o que eu quero conversar com vocês é sobre o quanto aquelas pessoas, isso seja na empresa, seja no governo, as pessoas que tomam as decisões sobre tantas vidas, elas estão afastadas do cotidiano dessas vidas, que operacionalizam as decisões que elas tomam ou ainda que sofrem as consequências das decisões que elas tomam. Eu estou falando isso para chamar a atenção de executivos e donos de empresa, mesmo que sejam empresas muito menores do que a Vale, médias empresas, até pequenas empresas que estão assistindo esse vídeo, para a gente falar sobre essa questão da distância entre a tomada de decisão e a aplicabilidade operacional. Eu li na mídia que o salário do presidente da Vale seria por volta de 1.600.000. Alguns lugares falavam 5 milhões, mas vamos partir aqui do número mais baixo, que eu acho bem mais condizente com a realidade. Certamente que com esse padrão de vida, esse nível de responsabilidade, ele deve andar com muitas seguranças e uma série de outros elementos que colocam a sua vida muito, mas muito distante das pessoas que ele gere e ainda mais distante das pessoas da comunidade. Ele não vive um dia a dia comum, ele não vive o dia a dia de uma pessoa comum. Então as decisões, elas são tomadas a partir de informações que aparecem nas telas dos computadores, de gráficos, de papéis, e não são decisões ligadas às pessoas, porque ele está muito distante das pessoas, daquela realidade, e isso faz toda a diferença para você tomar uma decisão errada, porque você para de olhar para as pessoas e começa a olhar para os mapas, para os gráficos, para os números. Você esquece que há pessoas ali porque você não tem mais contato com elas. A distância que existe entre a cúpula de uma grande empresa e a cadeia de pessoas que ela atinge, ela desumaniza totalmente a gestão, ela desumaniza totalmente as decisões. E por isso há uma tendência de que essas decisões elas sejam muito erradas com relação às pessoas.
O caso da Vale, ele me lembrou muito dois filmes. Um deles é Os Jogos de Guerra, um filme dos anos 80, em que um garoto, ele invade os controles do governo americano por meio do videogame dele, se eu não me engano, e ele começa a mudar o destino do mundo, ao quase provocar uma terceira guerra mundial a partir de uma brincadeira no videogame. Aquilo se torna um jogo para ele. Aquilo se torna algo divertido, onde ele não percebe, não vou dizer não percebe, eu não sei se é o termo melhor, mas ele não se dá conta que ali os comandos que ele está dando no videogame no computador dele, está mexendo com a vida das pessoas. O outro filme é um filme da Segunda Guerra. Esse eu realmente não lembro o nome, mas que os líderes eles ficavam em volta de um mapa, movendo peças, como se fosse um jogo, fazendo desenhos com canetas para tomar suas decisões. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que eu quero enfatizar no vídeo de hoje. Sobre como essa distância da realidade pode nos levar a decisões totalmente erradas. Nós perdemos a humanidade, nós perdemos a sensibilidade, nós passamos a não entender mais como funciona o outro. E isso acontece em empresas de pequeno porte também. Às vezes o empresário ele começa a olhar só para si e começa a olhar para os clientes, ele começa a olhar para os empregados sem perceber a diferença de percepção, a diferença de realidade e sem perceber o impacto das decisões que ele toma. Então, às vezes ele dá uma... Eu estou colocando isso agora para o pequeno empresário para a gente diminuir as proporções, mas às vezes uma decisão que esse empresário toma, levando em conta só o que ele imagina que seja a realidade do outro, sem ele estar próximo, sem ele lá olhar para essa realidade do outro, ele pode impactar fortemente a realidade do outro, de uma maneira que ele nem imagina. E aí isso vai tomando proporções enormes quando você começa a gerir uma empresa ali pelos mapas, quando você começa a gerir uma empresa ali pelos gráficos. Então você pode me dizer, nossa, Karen, mas como uma empresa do tamanho da Vale, ele vai gerir ali próximo no dia a dia com as pessoas? Sim, é difícil, claro, a empresa tem proporções enormes, mas ele pode trabalhar o quê? Os seus líderes menores, os seus líderes, seus coordenadores, os seus gerentes, para trazerem essa visão mais humanizada. Isso não impede, não, que esse grande empresário, que esse grande presidente de empresa, ele vá um dia por semana, um dia a cada 15 dias, circular ali com as pessoas. Ele vai sentar próximo delas, ele vai conversar com elas, para não perder essa humanidade. Ah, mas será que dá tempo? Dá. Dá sim. Para você olhar para as pessoas, você sentar perto delas, chega um dia por semana, um dia a cada 15 dias que seja, passa o dia com os teus operários, vai lá conhecer quem está em volta deles e treina a sua equipe de gerentes e de coordenadores para trazerem essa visão, para olharem em detalhes a vida das pessoas que estão em volta, para você começar a trazer mais humanidade para as decisões. Enquanto os donos de empresa, enquanto os grandes diretores continuarem a tomar as suas decisões olhando exclusivamente para a bolha em que eles vivem, sem sair dali e viver um pouco com as pessoas, estar próximo das pessoas, você vai continuar tendo decisões irresponsáveis. Você vai continuar tendo decisões que mais parecem jogos de guerra. Porque você está olhando para as pessoas por uma tela de computador, você está olhando para as pessoas a partir de um tabuleiro, como nesses dois filmes que eu coloquei para vocês. Então eu digo para vocês, líderes, donos de empresa, saiam da cadeira de vocês e vão ficar mais próximos das pessoas, vão se humanizar mais, vão entender um pouco mais como é que funciona, como vivem, quais são as dores de quem está em volta de você e de quem sofre as consequências da sua empresa, do seu empregado que está ali do lado, do vizinho da sua empresa, do seu cliente. Eu vou deixar de ganhar dinheiro com isso? Não vai deixar de ganhar dinheiro com isso. Se você quer conversar
sobre prevenção, quer entender sobre prevenção, eu vou falar para você, vai até o vídeo do Carrefour que você vai entender tudo o que eu falei naquela época como prevenção é economicamente viável. Prevenir, você investe mais no começo, mas no longo prazo ele sai mais barato. Vão até o vídeo do Carrefour dar uma olhada. O que eu quero falar no vídeo de hoje é apenas essa mensagem de saiam da bolha e vão viver um pouco mais, vão conhecer um pouco mais a realidade de quem está em volta de você, de quem está servindo você, de quem está prestando serviço para suas empresas, de quem está sofrendo o impacto das suas empresas. Vamos promover uma gestão mais humanizada. Executivos, diretores, gerentes, donos de empresa, pequena, média, grande. Saiam da bolha, saiam do olhar exclusivo de vocês e vão viver um pouco mais com as pessoas que sofrem o impacto da sua empresa, com as pessoas que prestam serviço para vocês, com as pessoas que dependem da sua empresa. Parem de tomar decisões única e exclusivamente em cima de gráficos, de tela de computador e de tabuleiros de jogos. No começo, pode parecer que você não vai ter tempo e que você vai gastar um pouco mais. Sim, você vai investir para fazer isso, mas pode ter certeza que no longo prazo você vai ter resultados de uma empresa mais humanizada, de uma empresa próxima dos vizinhos, com funcionários mais próximos de você. E eu não preciso nem dizer evitar o que a gente viu na semana passada. Esse é o recado de hoje. Eu não vou deixar dica de livros para vocês hoje, porque eu quero que vocês saiam da mesa, saiam do escritório, sabe? Saiam dali das suas bolhas e vão ficar próximos das pessoas. Vão lá conversar com seus funcionários, vão conversar com seus vizinhos, vão entender que existe algo muito maior do que você está olhando ali nas suas planilhas, ali nos seus gráficos. Não se esqueça de assinar o canal, curtir o vídeo, compartilhar, deixar os seus comentários e ativar o sininho para que toda semana vocês sejam avisados dos nossos vídeos. Nos vemos na semana que vem.